Bom dia, deputado. Muito prazer em tê-lo aqui conosco hoje, muito importante. Parabéns pela sua aguerrida, né, militância no sentido de fazer com que as coisas não passem impunes. E eu queria já começar pedindo para você falar um pouco de como você viu esse escândalo das joias de Bolsonaro. Eduardo, primeiro agradecer, viu, o convite. Muito obrigado aí, é um prazer estar com você aqui participando. Eu me lembrei que você esteve conosco quando nós discutimos a PEC da reforma ou da deforma administrativa do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que você deu lá para a gente uma palestra, contrariamente à tal da deforma administrativa, que é, entre outras coisas, acabar com a estabilidade no emprego do servidor público. Aí, quando aconteceu esse caso, eu fiquei imaginando os fiscais da Receita sem estabilidade no emprego. Provavelmente essa joia já estava com Bolsonaro, ele já tinha desmanchado elas para vender há muito tempo, né? Então, é importante ressaltar aí a questão da estabilidade do emprego e a importância do serviço público. Então, é um prazer, viu, estar aqui com vocês. Olha, acho um escândalo absurdo, né? Realmente. E agora nós tivemos outra notícia hoje, que não são apenas as joias, mas que Bolsonaro também ganhou armas que ele trouxe da Arábia Saudita em 2019 e levou para ele também sem fazer qualquer cadastro. Então, na verdade, isso é um roubo, né? Ele ganha o presente, não cadastra, e neste caso das joias, felizmente, a Receita Federal acabou impedindo que fosse parar no acervo pessoal dele, e como não podia entrar ilegalmente no Brasil, elas foram recolhidas. São joias de 16 milhões e meio de reais, pelo menos. Mas ele está com outro estojo de 400 mil reais. Então, ele trata estes presentes como se fossem presentes ou propinas, vamos falar disso aqui a pouco, como se fosse acervo pessoal. E é importante ligar isso, e é por isso que nós estamos pedindo à Comissão Parlamentar de Inquérito, também a privatização da refinaria, da RELAM, lá na Bahia, a refinaria Landulfo Alves. Foi vendida por 1,35 bilhões de dólares e valia mais de 4 bilhões. Isso é que está por trás desse escândalo. O Bolsonaro, desde o governo Bolsonaro, em março de 2021, começou as tratativas para a venda por um fundo, né, árabe trilionário e particular. Começou essas tratativas em março, a comitiva dele foi lá em outubro. Ainda em outubro de 2021, ele reuniu-se e almoçou com o embaixador da Arábia Saudita aqui no Brasil, enquanto o almirante Bento Albuquerque fazia as transações para a venda da RELAM lá na Arábia Saudita, para esse fundo árabe, e trazia o presente ou a propina para o presidente, que estava ansioso em recebê-lo aqui. Então, isso tudo é que precisa ser investigado. Além das questões criminais, tem também aí por trás disso o crime da privataria. Acho que é isso que a gente precisa investigar também, Eduardo. Deputado, então essa CPI ela vai investigar os dois casos, o caso das joias, as joias que vieram como presente da Arábia Saudita e também a venda da refinaria para esse fundo dos Emirados Árabes, né? E aí e o envolvimento de Bolsonaro, trazendo agora especificamente para o caso das joias, já tem evidências absurdas. A mais nova evidência que o jornal Estado de São Paulo apurou é que enquanto o avião da FAB, naquele dia 29, seguia para retirar joias em Guarulhos, houve uma solicitação para incluir dados dos itens apreendidos como acervo privado de Bolsonaro, e essa solicitação partiu do gabinete dele por parte do coronel Cid, do Cid, mais uma vez, que está envolvido, né, que chefiava a ajudança de ordens da presidência, do tenente-coronel, e que está super envolvido também, como a gente mostrou aqui até no PowerPoint que a gente fez. Então, essa é mais uma evidência do envolvimento de Bolsonaro que a CPI quer averiguar. É isso, deputado? Com certeza, porque uma coisa está ligada à outra. Isso não foi presente, o ministro Haddad tem razão, ninguém ganha um presente de 16 milhões e meio de dólares. Sequer um bilhetinho tinha dizendo que era presente. Então, isso é evidente que é propina e está ligado a essa privatização e a venda e o leilão da RELAM, da refinaria lá na Bahia. Essa ligação é que nós queremos agora e vamos fazer, trilhar o caminho disso. Tanto na Câmara, nós estamos pedindo a CPI, como também no Senado,
um senador já pediu também para fazer a investigação desse procedimento de venda da RLAM. Vamos fazer aqui um parênteses dizendo que é a gasolina e o diesel vendidos mais caros exatamente nessa refinaria privatizada. Ou seja, ela foi privatizada sem nenhum controle, com um preço muito menor, e hoje serve aí a dar mais lucros para este fundo trilionário, que é também um fundo particular, né, de um príncipe, não sei se dos Emirados Árabes ou da Arábia Saudita, mas que também recebeu a visita do próprio presidente Jair Bolsonaro, que esteve com ele, além de seu filho, Eduardo Bolsonaro, que o elogiou muito, disseram que eram amigos pessoais, e que o ex-presidente parecia parente, inclusive, dele. Então, essa ligação ela veio sendo construída para se fazer essa entrega de um bem público como uma refinaria tão importante, estratégica para o Brasil, estratégica para o Nordeste. Ela foi praticamente entregue a este fundo trilionário. E depois, é claro, gente, esse presente não é presente. Ninguém ganha, tem razão o Haddad, ninguém ganha um presente nesse valor. E desta forma, né? Ou seja, um almirante, Bento Albuquerque, papel que tem as Forças Armadas é impressionante durante o governo Bolsonaro. Um almirante vem aqui e serve de mula, ele mesmo confessa, né, que teve ele o papel de trazer aquilo e reclama isso na alfândega. Ele serviu de mula do Bolsonaro para trazer a propina que veio de lá. Foi lá trazer isso enquanto o Bolsonaro estava na embaixada da Arábia Saudita negociando com o embaixador o restante da entrega da RLAM. Então, é um crime de proporções assim, muito grandes. É a entrega de uma empresa, de uma refinaria estratégica. Felizmente, Bolsonaro perdeu as eleições, é ex-presidente, nós estamos livres de termos a entrega que teria das refinarias em conjunto da Petrobras. Vamos salvar a Petrobras agora, né? Inclusive para ter preço justo de gasolina, de diesel, modificar a forma de fazer os reajustes, que não pode ser com preço dolarizado, como eles deixaram de herança, nós temos que mudar isso na Petrobras. Enfim, há muita coisa a ser feita, mas olha aí mais um exemplo da importância de ter derrotado o Bolsonaro nessas eleições. Deputado, uma pergunta importante aqui. Ontem tem um levantamento muito interessante feito pelo nosso amigo Felipe Nunes, que coordena a Quest, né, que é um dos principais institutos de pesquisa do país, seu conterrâneo aí, né, da nossa terra boa de Minas Gerais, de onde meus avós paternos e maternos vêm, os paternos de Juiz de Fora, os maternos ali de Belo Horizonte e vizinhança. Mas a análise do Felipe Nunes e da Quest mostra o seguinte: dentro do campo antibolsonarista, né, o assunto das joias está dominando total. Está todo mundo falando sobre isso. Dentro do campo bolsonarista, praticamente não se fala sobre isso. A gente tá com uma visão de que só tá todo mundo falando sobre as joias. A pesquisa mostra que não. Mostra que isso, dentro da bolha bolsonarista, não chegou. Quando a gente fala de uma CPI, né, a gente fala de um parlamento, que é um parlamento, usando as palavras, né, talvez não ipsilis literis, mas da ministra que nos visitou aqui essa semana, no Dia Internacional das Mulheres, ministra Cida, né? Ela falou o seguinte: temos um dos parlamentos mais reacionários que a gente já teve. A gente tem o Centrão muito grande, o Centrão muito forte, né? Os partidos do chamado Centrão. E o Centrão é um partido que, enfim, não me parece ser que tem um incômodo muito grande com esse lance de ganhar presente, de poder ganhar um relógio, de coisas assim. A pergunta é, no parlamento, entre esses deputados que são ou desse centrão ou até do bolsonarismo, tem toda essa inquietação, tem toda essa indignação em relação às joias, ou isso também está numa bolha, que é essa bolha da base de apoio do Lula? Como é que isso está entre os deputados? Porque, teoricamente, deveria estar todo mundo revoltado com isso. Mas eu te pergunto se isso também não está restrito ao campo progressista. Por hora, sim. Acho que o Felipe Nunes tem razão. Quer dizer, ele está embasado em pesquisa, né?
e nos dá esse dado importante. É um dos motivos que nós precisamos da Comissão Parlamentar de Inquérito. É preciso furar a bolha. É preciso que isso vá para o Brasil inteiro e que se tenha dimensão do escândalo, vinculando, inclusive, ao projeto de privatização que está aí por trás do que foi feito para se receber essa propina. Por isso, nós decidimos por apresentar a Comissão Parlamentar de Inquérito. A novidade que nós temos, Eduardo, é que não é apenas hoje um pedido meu e do Túlio Gadelha que assinamos, mas já há a concordância do Partido dos Trabalhadores, discutimos isso, o nosso líder Zeca Disseu já orientou a assinatura de todos os deputados e deputadas do PT, já temos a assinatura de todos os partidos de esquerda, já a deliberação de assinar. PDT, esquerda e centro-esquerda, PSB, PCdoB, PV. E dentro dos partidos que ainda compõem a base do governo, nós estamos no convencimento de assinaturas. Nós tivemos uma reunião, eu tive presente com vários líderes desses partidos e colocamos a necessidade de ter esta CPI. Então, eu estou otimista de que a gente consiga as assinaturas. Nós já estamos com 70 são necessárias? Quantas são necessárias? São 171. Tá. Nós começamos anteontem, à tarde, a assinatura. Recolhemos praticamente no dia de ontem, já temos 70 assinaturas, ou seja, ainda faltam 100. Mas é terço, né? Um terço dos deputados, não é isso? Exatamente. Então, eu estou otimista de que a gente vai conseguir. Acho importante, é um debate que precisa ser feito. Às vezes pergunto, por que vai fazer CPI? A prioridade do governo é olhar a questão da reforma tributária, são os programas sociais. Aliás, o Lula hoje anuncia um aumento, né, importante de 39% na verba da alimentação escolar, o programa PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que estava desde a época do Temer sem nenhum reajuste. Ele vai reajustar o valor para cada aluno da merenda escolar em 39%. É um programa importante. É claro que isso é prioridade, mas o parlamento não pode deixar de também levantar outros temas fundamentais e de fazer a disputa política e ideológica com os bolsonaristas, senão eles ficam lá fazendo transfobia, buscando assuntos, né, de preconceitos e etc., e evitando aqueles assuntos que precisam vir à tona também, como esse processo de privatização e como é que ele se dá no Brasil, o que tem por trás, as propinas, as indecências do governo Bolsonaro, da ex-primeira-dama, até para que os bolsonaristas, eles próprios, sejam colocados em xeque, né? Porque, afinal de contas, veja bem, enquanto eles estavam lá, os patriotários, tomando chuva e planejando golpe em frente ao quartel, Bolsonaro estava garimpando joia, né? Tentando, por 9 vezes que nós sabemos, pelo menos resgatar 16 milhões e meio de reais para o bolso dele e da Micheque. Então, essas coisas também precisam ser reveladas. Eu acho que a CPI ela sai da bolha. Ontem nós vimos a Globo conseguir filmar as joias, né? Dói até nas vistas, tanto que elas brilham. Tanto ouro, diamante, aquele relógio, é um negócio impressionante. Então, o filme mostrado ontem, ele é impactante de mostrar como é que Bolsonaro sei lá como é que a gente chama isso, né? Mas é roubo mesmo, apropriação indébita, propina. Isso tudo tem que estar desvendado ao povo brasileiro. Deputado Reginaldo, bom dia. William aqui. A gente tem uma relação boa com os países ali dessa região do Oriente Médio, mas a gente sabe que a Arábia Saudita é uma autocracia fundamentalista, é uma ditadura. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais Bolsonaro tinha uma relação tão amistosa com o governo da Arábia Saudita, e a gente não sabe muito bem a origem dos presentes, né? A gente não sabe se foram presentes mesmo, como o próprio Bolsonaro afirma, como o próprio ministro afirma. A gente pode ter expectativa de uma cooperação das autoridades da Arábia Saudita, do embaixador, do próprio governo saudita, para esclarecer esses pontos? Há uma expectativa em relação a isso?
No Senado, por exemplo, o Renan Calheiros, que é aliado do governo Lula, ele assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores, o que talvez ajude a chamar, por exemplo, o embaixador para explicar esse caso. A expectativa, mesmo que a Arábia Saudita seja uma autocracia de colaboração para tentar esclarecer mais pontos desse escândalo das joias? É uma hipótese também que precisa ser trabalhada. Eu acho que na Câmara também, ou fica com o Partido dos Trabalhadores ou com algum aliado também à Comissão de Relações Exteriores. Então, isso pode nos ajudar a desvendar esses mistérios. E tem também a mentira que foi dita para a própria Arábia Saudita. Foi informado a eles que essas joias teriam ido para o acervo do governo do Brasil. Então, o governo brasileiro, Bolsonaro, mentiu também para eles. Então, é preciso pegar esse documento. O que foi dito a eles, como é que foi feita essa transação. É preciso saber também se isso foi um presente oficial da Arábia Saudita ou se isso não veio do próprio Mohammed bin Zayed, que é o presidente do fundo Mubadala, que é o fundo que comprou ou leiloou, participou do leilão e ganhou a RLAM, a refinaria Landulfo Alves. Então, essas transações entre aí os príncipes da Arábia Saudita, o governo saudita e também o fundo, né? O fundo Mubadala, nós teremos que esclarecer. Com certeza, há relações entre eles e essa propina teve a participação de quem fez a compra da refinaria. Deputado, a gente vai seguir acompanhando, então, esse pedido de CPI. A gente quer também todas essas respostas, a gente e o povo brasileiro também, né? Muito importante. A gente agradece demais, então, o seu trabalho e a disponibilidade de conversar com a gente hoje. Deputado, muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Eu que agradeço e ficamos aí na expectativa de conseguir as assinaturas, viu? Agora são vários partidos que já deliberaram oficialmente por assinar. Então, ela passa a ser algo de partidos políticos, não apenas da minha autoria com Túlio Gadelha, mas ela já é agora uma autoria de vários partidos políticos que buscam a verdade sobre esse caso. Acho que é uma comissão parlamentar de inquérito importante sair da bolha, demonstrar o que é o bolsonarismo, quais essas relações estranhas que existiram para essas privatizações, especialmente da refinaria na Bahia. E tem também mais uma questão que eu acho importante, que é o papel que Bolsonaro fez com que oficiais e militares das Forças Armadas estivessem nesse processo em que ele governou o Brasil. Impressionante, né? Fazer um almirante de mula, um sargento para ir lá recolher as joias e dar a essas pessoas este papel é desfazer, inclusive, das instituições como as Forças Armadas brasileiras. Isso também acaba que terá que ser discutido durante o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. E outro, que eu acho que reforça aí também o que eu disse no início, que é o papel que tem o serviço público brasileiro, a estabilidade, que nós não podemos deixar desmanchar a prestação de serviço e nem o Estado brasileiro. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês.